Olá, vamos dar início ao nosso treinamento de interpretação e implementação do Sistema de Gestão Ambiental sob a ótica da norma ISO 14001, versão 2015. Vamos abrir aqui a página. Antes de nós falarmos sobre sistema de gestão ambiental, entrar nessa perspectiva de gerenciamento de meio ambiente, é importante a gente entrar com o módulo 1. O módulo 1 vai trazer conceitos sobre o meio ambiente, sobre degradação, sobre poluição. Também traremos alguns conceitos sobre aspectos, impactos ambientais, tanto no que nos remete à literatura, quanto também à lógica que é estabelecida pela norma ISO 14001. E no final do módulo 1, vamos falar um pouquinho também sobre o conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Muito bem, então vamos começar a falar sobre os conceitos de meio ambiente. O meio ambiente ele vem com a sua conceituação dentro da literatura, e essa conceituação é muito vasta, porque a gente tem não só os instrumentos de legislação que nos remete ao conceito de meio ambiente, como também grandes sites como Wikipédia, né? Então, se a gente colocar, por exemplo, no Google meio ambiente, virá uma série de conceitos. Então, a gente precisa entender qual é o aspecto que a gente está tratando aqui quando a gente se remete ao termo meio ambiente. Então, eu quis trazer, primeiramente, quando a gente coloca no Google, é a primeira palavra que vem, o primeiro site que nos vem, que nos repete é a Wikipédia, né? Que diz que meio ambiente pode ser identificado pelos seguintes componentes. Um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. E 2, recursos naturais e fenômenos físicos universais que não possuem um limite claro, como ar, água e clima, assim como energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo, que não são originados por atividades humanas. E aí ele começa esse conceito de meio ambiente. O conceito de meio ambiente também, ele vem desde a década de 70, né, onde houve uma grande conferência, que é a Conferência de Estocolmo, que também trouxe uma sugestão de princípio de conceituação sobre o meio ambiente, que diz o seguinte: o meio ambiente foi definido como um conjunto de componentes físicos, biológicos, químicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em curto ou longo prazo, sobre seres vivos e as atividades humanas. Então, toda essa interação da natureza com o ser humano, tá? E também nós tivemos um pouco mais adiante a política que apresentou a cultura, os conceitos e a cultura do meio ambiente, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a legislação mais famosa que se remete ao meio ambiente, que é a Lei 6.938, tá? Que é regulamentada pelo Decreto 9.274, de 1990, que entende o que sobre meio ambiente? Meio ambiente é o conjunto de condições, de leis, de influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. E aí, né, meio ambiente foi se transformando em vários formatos. A gente quis colocar até uma figurinha aqui, que é o conceito de meio ambiente que vem para dentro do meio empresarial, onde a gente vê o meio ambiente em equilíbrio com o desempenho econômico e financeiro de uma organização, mas também a relação com as partes interessadas, com os aspectos sociais. Bom, outro conceito que é muito importante a gente entender quando estivermos falando sobre gerenciamento de meio ambiente é o conceito de degradação ambiental. Até trouxe uma figura aqui no livro do Sanches, que aliás é um livro fantástico que eu indico, que fala sobre meio ambiente, conceitos sobre meio ambiente, degradação também com interação humana. E ele fala do conceito de degradação ambiental, que é o quê? Trata-se de qualquer processo, seja ele natural
ou provocado por ações humanas, que é o caso da figura que nós estamos vendo aqui, que possam suprimir do ambiente características próprias e condições favoráveis à renovação da vida. Né? Então, vem mais uma vez também a política dizendo degradação da qualidade ambiental, alteração adversas nas características de meio ambiente. A degradação ambiental, ela tem também dentro dela uma série de conceitos que também são super importantes para a gente entender, né, quando estivermos falando de gestão ambiental, o conceito de poluição, né, principalmente a norma ISO 14001, um dos principais objetivos é prevenir, controlar a poluição, né, dentro dos aspectos industriais, dentro do sistema produtivo de uma organização. Então, a gente também precisa entender esses conceitos. Poluição é a degradação da qualidade ambiental decorrente, resultante de atividades que prejudiquem a saúde, a segurança, o bem-estar da população e também que criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem adversamente a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Tá? Então, é uma transformação do meio ambiente. E aí, a gente tem o conceito de desmatamento, que também é super relevante, também chamado de desflorestamento, é caracterizado pela retirada parcial ou total da cobertura vegetal de um local, o que leva ao empobrecimento do solo, o desequilíbrio das formas de vida locais, dentre outros fatores. Também temos o conceito de queimadas. Queimadas é a prática primitiva da agricultura, utilizada para remover a vegetação e fertilizar o solo, né? O que muitos dos agricultores usam, que é o processo de fertilização do solo utilizado na agricultura, causando efeitos devastadores sobre a fauna e o equilíbrio do bioma. E, por fim, trazendo também o conceito de efeito estufa, que é aquele processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha, que é percebida como calor, que a gente conhece como calor, é emitida pela superfície terrestre e absorvida por determinados gases que acarretam no aquecimento global, com perspectiva de consequências desastrosas. Então, a importância da gente estudar o meio ambiente, também estudar todos os conceitos e todos esses processos que ocorrem pelo efeito da poluição, pelo efeito do desmatamento, das queimadas, do efeito estufa, é de importante conexão com o nosso tema, né? Ele tem tudo a ver com o nosso tema e é importante a gente ter esses conceitos aqui como base quando nós estivermos falando sobre gestão ambiental, a gente precisa entender, ter uma noção aí do contexto. Agora também eu trouxe para vocês os conceitos de meio ambiente que traz a norma ISO 14001. A norma ISO 14001, se vocês abrirem na seção 3, ele fala sobre os conceitos necessários para o entendimento de um sistema de gestão ambiental. Eu não trouxe aqui todos os conceitos, aliás, vale a leitura, vale abrir a norma ISO 14001 e fazer uma prévia leitura lá, é muito importante, mas eu trouxe alguns conceitos importantíssimos que a gente precisa entender antes de falar de gerenciamento de meio ambiente. O primeiro é o próprio conceito de meio ambiente, que está no item 3.2.1 da ISO 14001. Meio ambiente, segundo a 14, é a circunvizinhança em que uma organização opera. Percebam que é um conceito mais empresarial, diferente da literatura que a gente estava abordando no passado, que estava falando de meio ambiente como um todo. A ISO 14001 traz o conceito de meio ambiente adaptado ao contexto empresarial. Então, dentro de um processo produtivo, dentro de um processo industrial, qual seria o conceito de meio ambiente? Seria a circunvizinhança que uma organização opera, incluindo o quê? O ar, a água, o solo, os recursos naturais, a flora, a fauna,
os seres humanos e suas interrelações. Sempre essa relação entre o homem e a atividade, o homem e a operação, e os efeitos que isso podem surgir. Aí ele traz duas notinhas importantes também, que diz assim: circunvizinhança pode se estender de dentro de uma organização para os sistemas local, regional e global. E a outra notinha fala: circunvizinhanças podem ser descritas em termos de biodiversidade, ecossistemas, clima e outras características. Ou seja, a relação de uma organização e a interação humana que tem por dentro da organização. Outro conceito importante é o conceito de prevenção da poluição, que está estabelecido no item 3.2.7 da ISO 14001. Então, o que é prevenção da poluição? É o uso de processos, práticas, técnicas, materiais, produtos, serviços ou energia para evitar, reduzir ou controlar, separadamente ou em conjunto, a geração, a emissão ou a descarga de qualquer tipo de poluente ou rejeito, a fim de reduzir os impactos ambientais adversos. Então, tem muito esse conceito entre a atividade, o aspecto relacionado à atividade e o impacto. E o grande objetivo da norma ISO 14001 é a prevenção da poluição. Aí tem uma notinha que fala: a prevenção da poluição pode incluir redução ou eliminação da fonte, modificações do processo, do produto, do serviço, o uso eficiente de recursos, a substituição de material e de energia, o reuso também, a recuperação, a reciclagem, a regeneração, o tratamento, são todas ações que podem ser estabelecidas por dentro de uma organização para reduzir ou prevenir a poluição, certo? Muito bem. Então, já que a gente falou de aspecto e impacto ambiental, vamos trazer esse assunto à tona também, né? É importante a gente falar sobre esse tema, porque a norma ISO 14001 trabalha muito em torno de aspecto e impacto ambiental. Ele fala da necessidade, onde a gente vai ver mais adiante, da organização identificar seus aspectos, identificar a relevância, a significância, né, dos impactos relacionados a esses aspectos e as ações de controle da organização que compõem o planejamento e a realização do sistema de gestão ambiental. Tá. Então, segundo a ISO 14001, item 3.2.2, o que seria aspecto ambiental? Notem que as palavras são muito parecidas, mas os conceitos são diferentes, tá? Aspecto é o elemento das atividades, de produtos, de serviços de uma organização que interage ou pode interagir com o meio ambiente. Tá? E tem umas notinhas aqui. O aspecto ambiental pode causar impactos ambientais. Um aspecto significativo é aquele que tem ou pode ter um ou mais impactos ambientais significativos. E aspectos ambientais significativos são determinados pela organização aplicando um ou mais critérios. Então, como a gente falou aqui, o aspecto é o elemento que interage com a atividade. E qual seria a consequência da não observação dos padrões necessários dessa interação humana com a atividade? É o impacto ambiental. O impacto ambiental é a modificação do meio ambiente, tanto adversa quanto benéfica, tá? A gente pode ter impactos, né, adversos ou impactos benéficos. Impactos que possam trazer, né, a necessidade de você retomar o conceito e trabalhar um controle operacional mais eficaz, ou até mesmo impactos benéficos que favorecem o meio ambiente, total ou parcialmente resultante dos aspectos ambientais de uma organização. Vamos trabalhar os exemplos? É bem importante agora a gente falar dos exemplos aí, para a gente entender exatamente essa diferença. Eu trouxe aqui algumas figurinhas para vocês olharem, né? E a relação de aspecto e impacto é a relação de causa e efeito. Então, assim, eu tenho uma atividade operacional dentro da indústria. Essa atividade, ela gera lançamento de efluentes líquidos dentro da minha indústria. Então, vamos supor que eu trabalho numa indústria de bebidas.
E existe o resíduo dessa bebida, né, que é caracterizado como efluente, tá? Então, eu vou lançar efluentes líquidos, pode vir da mistura da minha bebida, pode vir da mistura de produtos químicos que são utilizados e tudo mais, no processo de limpeza industrial também. Eu vou lançar efluentes líquidos. E qual seria o impacto? Qual seria o efeito desse aspecto? Se eu não tiver um padrão para lançar adequadamente os efluentes líquidos que são gerados na minha organização, qual seria o impacto? Ou seja, qual seria o efeito? A poluição hídrica, a mortandade de peixes, tá? Então, o impacto está sempre relacionado à causa, né, ao aspecto que está sendo estudado. Vamos a outros exemplos? Vamos falar agora de uma outra atividade, estocagem de combustível, tá? Então, o aspecto seria o quê? Né? Eu tenho uma salinha, eu até coloquei uma figura assim bem chamativa, né? Bem polêmica, para vocês perceberem. Será que estaria adequado esse ambiente de estocagem de combustível? Dá uma olhadinha assim, né, em geral. Então, qual seria o aspecto, né, desse processo de estocagem de combustível? Aqui tem risco de vazamento, tem risco de incêndio, está mal estocado, está estocado incorretamente, fora da legislação estabelecida e tudo mais. Então, os aspectos seriam o vazamento e também a ocorrência de incêndio. E qual seria o impacto? É o efeito, olha que figura, né? Bem representativa. Qual seria o impacto? O efeito seria a contaminação do solo, do ar, a destruição de recursos naturais, entre outros, tá? Então, acho que ficou clara agora essa relação de causa e efeito. Trouxe para vocês aqui outros exemplos, né? Vamos trabalhar bastante, exemplificar isso aqui bastante, porque isso dá muita dúvida. E uma das atividades que nós vamos falar mais à frente, que é um requisito da norma ISO 14001, é a necessidade da organização identificar aspectos e impactos ambientais de todas as suas atividades, produtos e serviços. Então, a gente precisa exercitar isso aqui bastante no módulo 1, para quando a gente chegar lá, todas as informações tiverem sido passadas para a gente não ter dúvida sobre isso. Então, vamos falar de outras coisas aqui. Atividade de lavagem de roupa, lavar roupa, tá? Qual seria um aspecto? Consumo de água. Eu não preciso consumir água para lavar roupa. E qual seria o impacto? A redução da disponibilidade hídrica, tá? Lavagem de louça. Vamos pegar e vamos lavar a louça, né? Que seria o aspecto? Lançamento de água com detergente pelo ralo, né? E qual seria o impacto? A eutrofização, tá? Outra atividade, pintura de uma peça metálica. A gente pega uma peça metálica para fazer uma pintura, tá? Qual seria o aspecto? Emissão de compostos orgânicos voláteis. E qual seria o impacto? Deteriorização da qualidade do ar, por exemplo, tá? A gente pode trabalhar com outros aspectos e outros impactos. A gente só está dando uma exemplificação mesmo aqui, tá? Armazenamento de combustível. Qual seria o aspecto? O vazamento. E o impacto? Contaminação do lençol subterrâneo. Outra atividade, transporte de cargas por caminhões. Qual seria o aspecto? Emissão de ruídos, por exemplo. E qual é o impacto? O incômodo aos vizinhos, à comunidade. Você imagina morar do lado de uma indústria, um entra e sai de caminhão, aquele ruído o tempo todo dentro da sua residência, né? Então, também pensar, isso também é pensar dentro da perspectiva ambiental, tá? Transporte de cargas por caminhões, qual seria o aspecto? Aumento do tráfego. E qual seria o impacto? Maior frequência de congestionamentos. Tá? Só para a gente começar a refletir a respeito disso. Aí, assim, quando a gente fala de aspecto e impacto ambiental, né, dentro das características de impactos, muitos estão relacionados ao quê, gente? Poluição atmosférica, tá? Poluição de águas. A organização também precisa se preocupar com a poluição do solo, nos seus processos produtivos. E como a gente citou aqui também, o incômodo à vizinhança, à comunidade vizinha, tá? Até porque a organização ela tem o dever de estabelecer um meio ambiente equilibrado junto às suas operações, porque isso é legislação, né, gente?
Então, assim, dentro da poluição atmosférica, né, o que a gente pode observar que pode gerar poluições atmosféricas? Emissões de veículos, emissões industriais, se preocupar com as queimadas, com emissões acidentais, se preocupar com a chuva ácida, efeito estufa, redução da camada de ozônio, os problemas respiratórios. E no que diz respeito à poluição de águas? Quais são os aspectos que a organização tem que se preocupar dentro do seu processo produtivo? Lançamento de pesticidas, agrotóxicos, esgoto industrial e urbano, metais pesados, petróleo, indústria de petróleo, né? E o que isso pode trazer? Danos à flora, à fauna, alteração da biota. E dentro de poluição do solo, que aspectos a organização precisa se preocupar? Resíduos, contendo produtos químicos e orgânicos, óleo, pesticidas, agrotóxicos, tá? E aí, o que ocorre com isso? O solo perde sua função filtradora, colocando em risco os aquíferos subterrâneos. E com relação ao incômodo da vizinhança, se preocupar com o quê, gente? Ruídos, odores, alteração de paisagem, poluição visual, fuligem, tá? E os impactos, que a organização tem que se preocupar? Os impactos sobre a qualidade de vida, a saúde, a segurança da vizinhança. Pessoal, percebam o seguinte, quando a gente fala de ruído, dentro dos aspectos de meio ambiente, a gente se preocupa com a comunidade, tá? Porque para dentro da organização, porque você deve pensar assim, mas a gente também tem que pensar nos ruídos com relação ao trabalhador que está ali no dia a dia, né, fazendo seus processos, produtos e serviços, e que também podem estar sendo impactados com ruído. Aí é um aspecto de saúde e segurança do trabalhador. Existe essa diferençazinha. Tá? Quando você avalia o impacto do ruído sobre a comunidade e meio ambiente, mas para dentro da organização aí já seria a saúde e segurança do trabalhador, tá certo? Bom, e aí, por fim, queria falar também sobre a contribuição das organizações com a sustentabilidade corporativa. A gente tem ouvido muito falar esse termo, sustentabilidade, quando a gente visualiza as propagandas, empresas que fazem propagandas ou que lançam produtos que eles chamam ecologicamente corretos, produtos sustentáveis e tal, a gente precisa entender bem exatamente o que seria a contribuição de uma organização para a sustentabilidade. Então, assim, as empresas de hoje em dia, contemporâneas, não se limitam mais em gerir e manter recursos econômicos, técnicos e humanos para se destacar no mercado. Né? Sim, existem grandes investidores hoje, mundiais, que dizem assim, olha, eu só vou investir no seu negócio se o seu negócio for sustentável, senão eu não vou investir. Então, os próprios investidores estão adotando essa postura, porque tem essa preocupação da imagem estar interligada ao investidor. Então, se o investidor quer investir numa empresa sólida, ele também tem que pensar se essa empresa tem um padrão de desenvolvimento sustentável. Por isso que a sustentabilidade começou a ser trabalhada nas organizações. Hoje, o planejamento e o desenvolvimento de novos recursos se impõem como exigência de sobrevivência, sobretudo econômica. Para você sobreviver hoje no mercado, você precisa sim apresentar um produto dentro do equilíbrio socioambiental que a organização possa oferecer no seu planejamento estratégico. Então, as organizações, sejam elas de pequeno, de médio ou de grande porte, elas começam sim a ter que pensar em produzir de uma forma mais equilibrada, não só com os seus trabalhadores e todas as partes envolvidas, o seu cliente, o seu fornecedor e outras partes interessadas, mas também padrões ambientais que estejam condizendo com o atendimento à legislação e que se remeta a um sistema de gestão ambiental robusto dentro do seu planejamento estratégico. E um investimento que vem alavancando a mudança da estrutura de uma empresa pauta-se na harmonia das ações econômicas, humanas e ambientais, que é o que a gente chama hoje de tripé, ó, econômico, social e ambiental. É o tripézinho da sustentabilidade, ou triple bottom line que foi criado lá
pelo especialista em sustentabilidade John Elkington, e que muitas organizações hoje procuram trabalhar para manter esses padrões. E daí a gente está falando do quê, gente? A gente está falando do conceito de sustentabilidade corporativa. A sustentabilidade corporativa diz respeito às escolhas sobre as formas de produção, consumo, operação, comunicação, transporte e também o relacionamento entre os stakeholders, ou seja, as partes interessadas, e delas com o meio ambiente, considerando os valores éticos, solidários e democráticos. Então, são as formas que as organizações precisam pensar para se manter no negócio a longo prazo. Ela precisa, sim, saber, aprender a ter uma capacidade de produzir com eficiência, com eficácia, atender bem o seu cliente, atender aos parâmetros legais exigidos pelos seus clientes. Isso tudo sempre foi padrão de uma indústria, de uma organização, da economia. Só que, além disso, a organização precisa manter esse equilíbrio entre saber produzir com eficiência e eficácia, mas levantando e identificando seus aspectos ambientais significativos e trazendo ações de controle da poluição, de prevenção da poluição, como, por exemplo, os parâmetros estabelecidos pela norma ISO 14001. E aí ela vai começando a trazer padrões mais sustentáveis para dentro da sua unidade, para dentro do seu planejamento estratégico. E aí eu trouxe para vocês aqui o conceito desse tripé da sustentabilidade, o triple bottom line, que é o equilíbrio entre o desempenho econômico, financeiro, com o social e o ambiental. Ou seja, uma organização, para se manter no mercado, ela precisa sim se preocupar com a sua performance financeira, com a criação de valor, né, a sua marca, a sua imagem, uma gestão a longo prazo, entender os parâmetros da competitividade, da concorrência para poder oferecer e estar sempre à frente do mercado. Isso sim, sempre foi, né, um dos padrões onde as organizações mais se preocupam para se manter no mercado. Só que o conceito de sustentabilidade traz uma proposta de você equilibrar o seu sistema econômico-financeiro com o sistema social e ambiental. E o social, ele trabalha com o quê, gente? Você pensar em produzir com menos impactos sociais possíveis, impactos sociais sobre as pessoas, tá? Responsabilidade social, envolver partes interessadas, as necessidades e expectativas das partes interessadas, que é um requisito que é proposto pela ISO 14001, que a gente vai ver no item 4.2, onde a organização precisa sim identificar quais são as necessidades e expectativas dessas partes interessadas para viver em equilíbrio, né, com o sistema social de uma organização. E também pensar no desempenho ambiental. O desempenho ambiental é quando uma organização pensa em sim desenvolver ações para minimizar os impactos ambientais. Sim, se eu posso produzir com menos impactos ambientais, então vou começar a pensar nisso, vou começar a planejar um sistema de gestão ambiental para dentro da minha organização, para estabelecer perspectivas, ações de prevenção da poluição, para reduzir os impactos ambientais da minha poluição e para promover um sistema de gestão ambiental dentro da minha organização. Conservar e reciclar os recursos ambientais e também trazer perspectivas para reduzir os desperdícios. Então, você começa a trazer, sim, o conceito de sustentabilidade para dentro de uma organização à medida que você vai pensando de uma forma mais equilibrada sobre como se desempenhar com sucesso, com equilíbrio, mas pensando o equilíbrio econômico-financeiro com o equilíbrio social e o equilíbrio ambiental. Então, é isso. Vocês vão ter acesso também aos exercícios do primeiro módulo. A gente desenvolveu um exercício só para consolidação de conhecimento de tudo que nós falamos aqui, tá? O módulo 2, que é o módulo sequencial, que a gente vai falar no próximo vídeo, a gente já vai entrar no sistema de gestão ambiental dentro da ótica da ISO 14001. Não se esqueçam de qualquer dúvida que vocês tiverem, entrar em contato conosco, dentro dos telefones, das redes que foram disponibilizadas. Não deixe de tirar as dúvidas que são necessárias para vocês
consolidarem o conhecimento do módulo 1. Muito obrigada, até a próxima.